E bora lá para a análise de João Fonseca e Jack Draper, terceira rodada de Roland Garros, uma revanche aí. João Fonseca que perdeu recentemente para o britânico e está aí no confronto direto abaixo, 1-0 para o Jack Draper, e a gente vai passar todos os detalhes desse jogo. Vamos passar um pouco da carreira do Jack Draper, seus pontos positivos, onde está a chave da vitória para o João Fonseca, quais são todos os atributos e como que deve ser esse jogo. Aliás, é um jogo muito difícil para o João Fonseca. A gente vai destrinchar mais uma vez o adversário do João e acreditamos sim que é possível a vitória do brasileiro. Vou pedir a inscrição de vocês no canal, né? Vou deixar aqui a nossa artezinha nova. Inscreva-se no canal, estamos crescendo bastante, produzindo conteúdo para vocês. Não gasta nada, então ajuda a gente aí a crescer. Então vamos lá aqui para a tela do meu computador para falarmos sobre o jogo. João Fonseca e Jack Draper. O jogo será o terceiro jogo da quadra, então deve começar ali por volta de 10 horas da manhã. Tem dois jogos do feminino antes, eu vou até olhar quais são os jogos aqui para informar vocês. O jogo do Fonseca será o terceiro, depois de Kasatkina e Paula Badosa, e Jaquemot e Boisson. Então são dois jogos do feminino. Em seguida tem o João Fonseca contra o Jack Draper. Quadra Simone Mathieu. Desculpa aí, a pronúncia não é muito boa. Mas o João Fonseca estará em quadra como azarão. Como azarão, Jack Draper é favorito nas casas de aposta e na nossa análise ele também é favorito. O matchup é complicado para o João. Jack Draper é o atual 4, né, considerando já o live ranking 4 do mundo. Então é um jogo complicadíssimo para o João Fonseca, mas não teria como ser diferente. Um grande slam, não tem como a gente pegar jogo fácil na terceira rodada, né? E o Jack Draper, que tem 23 anos de idade, 1,93 m de altura e já tem 3 títulos na ATP, ele que teve uma grande ascensão a partir de 2024. Seu estilo de jogo é um jogo ofensivo, mas que ele também tem troca de bolas, é um cara consistente, é um cara que sabe trocar muito bem aí do fundo de quadra, também vai bem à rede. E o ponto forte, né, o principal dele é o saque. Apesar que o Draper, apesar de ser aquele britânico alto que você olha e fala, esse cara é sacador, ele é um cara que joga bem também no saibro, né? Claro que as quadras rápidas são os pisos preferidos dele, e aí vai já o primeiro destaque. O jogo é no saibro lento. Então, dentre as condições possíveis para o jogo com o Jack Draper, a condição atual é a melhor para o João, né? O Jack Draper é um cara de quadra dura. O João também joga muito bem em quadradura, mas essa condição aí, inclusive o Draper teve muita dificuldade para ganhar do Monfils, né? Na primeira rodada ele também perdeu 7, então o João tem condição sim de ganhar do britânico. Quando a gente olha o retrospecto do Draper, considerando as últimas 52 semanas, no piso duro é onde ele mais se destaca, piso duro e grama. São 30 vitórias e 10 derrotas no piso duro, 8 vitórias e 2 derrotas na grama. No Cyber ele também vem bem, né? 12 vitórias e 4 derrotas. Na verdade, ele joga bem em todos os pisos. Contra a Top 10, 6 vitórias, 5 derrotas. Contra a Top 20, 13 vitórias, 10 derrotas. Contra a Top 50, 31 vitórias e 15 derrotas. E contra a Top 100, 45 vitórias, 16 derrotas. É um craque, né? O Draper é um craque, não tem como ser diferente. São 50 vitórias e 16 derrotas. 50 vitórias em 66 jogos nas últimas 52 semanas. É complicado, para o duro pro João. E o Draper, ele já tem 7 finais ATP, com 3 títulos. Então ele começou ali a sua campanha em finais da ATP em novembro de 23. Você vê como ele é um cara recente aí no tênis, não é aquele cara que explodiu com 18 anos. Em Sofia, ele acabou sendo vice-campeão contra o Manarino, francês. Aí em janeiro de 24, ele vai para mais uma final em Adelaide, perde para o Lehechka. E depois ele conquista 4 títulos seguidos. Campeão em Stuttgart, na grama, na Alemanha, em junho de 24, contra o Berrettini, jogo duríssimo, né? O Berrettini, que é um craque na grama. Depois, no piso duro de Viena, ele acabou derrotando o Khachanov em outubro. E em fevereiro de 25, ele foi campeão contra o Rublev em Doha, no Catar. Março de 25, ou seja, fevereiro de 25 agora, recentemente. Março de 25, mais ainda, né? Campeão em Indian Wells contra o Rune, que foi aí, o 2025 do Draper é espetacular, né? E aí, na primeira final dele no Saibro de Madrid, ele foi vice-campeão, perdeu pro Rude, agora em abril. Então, olha só, em 2025, o Draper já tem 3 finais ATP e 2 títulos, inclusive final de Masters 1000, 2 final de Masters 1000, né? Madrid, Saibro, só que é o Saibro rápido. Então essa é uma condição que facilita um pouco pro Draper, porque a bolinha anda mais, Madrid tem altitude, então é um jogo mais veloz,
facilita pro Draper. Bem diferente das condições de Roland Garros. Então, quando você olha que o Draper, em 2024, ele teve 3 finais e 2 títulos, em 2025 ele já tem 3 finais e 2 títulos. Estamos aí, nem chegamos no meio do ano ainda. Estamos indo para junho. Então, é um cara realmente muito bom, né? E com uma fase maravilhosa. A gente fez o nosso cardzinho dele, né? Do britânico. Técnica 9, é um cara completo, né? Eu sempre, mais uma vez, costumo falar aqui em todo vídeo, o cara que chega no top 10, ele tem que ser, é difícil ele ter um furo, um buraco muito grande no seu jogo. É o caso do Draper. Saca bem, tem um belo forehand, tem um bom backhand, sabe subir a rede, se defende muito bem, sabe atacar quando necessário. Então é um cara extremamente completo e joga em todas as superfícies também. Matchup 9, talvez esse seja um dos piores matchups pro João do circuito hoje. Por quê? Primeiro ponto, canhoto. O João tem dificuldades com canhoto, né? Como a maioria dos destros tem, a não ser aqueles que tem um backhand fenomenal, por exemplo, o Djokovic. Não tem problema vir um canhoto com ele, porque o Djokovic é o melhor backhand do mundo. O Draper joga bem no forehand, e o forehand do Draper vai dar no backhand do João, e o grande golpe do João é o seu forehand. Inclusive o backhand para defender, o João tem dificuldade. Aliás, é bom ressaltar, ele evoluiu, tá? O backhand na corrida do João, que era um dos problemas dele, evoluiu demais nessa última parada dele. Mas ainda assim acaba sendo um problema. Tem essa primeira questão. Segunda questão, o Draper é um sacador. O João Fonseca costuma ter dificuldades contra sacadores, né? Apesar que também evoluiu esse ponto. E o terceiro, o Draper é um cara também que se defende demais. Esse é o pior pro João Fonseca. O João Fonseca, os grandes jogos... os jogos ruins do João foram contra grandes defensores, né? Por exemplo, o De Jong foi um cara ali que ganhou do João, e o Draper é exatamente esse estilo de jogo. O Tommy Paul também é um cara que defende bastante. As últimas derrotas do João têm sido para jogadores assim. Então ele uniu 3 atributos aí que costumam ter dificuldade. E por último, head to head, confronto direto, 1-0 pro Draper. Então a gente colocou uma nota 9 no matchup, que significa que é uma dificuldade 9 de 10. Momento 8, né? Apesar de ter um ano espetacular, o momento dele não... Assim, momento 10 é quando o cara vem de título, né? No caso. Então ele tem um momento 8 e experiência 6 ainda, ele é um jovem jogador. Nota 85, então um nível de dificuldade extrema. Onde que eu acho que tá a chave do jogo pra vitória do João Fonseca? Paciência, né? O João no confronto contra o Draper que ele perdeu na quadra dura, ele no primeiro set foi muito bem, teve até chance de ganhar o set, de abrir quebra para ganhar o set, e no segundo set ele, não sei se ele já pegou alguma coisa física ali, mas ele tava ansioso, tava sem paciência, o Draper pegou o jogo, ficou defendendo. O Draper é um cara que é muito perigoso, porque, por exemplo, contra o Monfils, ele tava tendo extrema dificuldade contra o Monfils. O que ele começou a fazer? Colocar a bola na quadra, cansar o Monfils. Chegou a... Até brincam, né, do Draper baloeiro, né? Ele ficou lá jogando bola com top spin, ele tem um top spin que a bola sobe muito, então isso dificulta para o adversário. Então ele fez isso com o Monfils sentiu fisicamente, o Draper foi lá e ganhou o jogo. Então ele pode fazer o mesmo com o João. Apesar que ele teve um desgaste no jogo contra o Monfils que pode também fazer com que ele seja mais apressado, entre aspas, nos pontos, que ele não alongue tantos pontos para não se desgastar muito também. Então tem toda essa questão, mas acho que a chave do jogo é paciência em primeiro lugar. O João vai ter que ir pro limite por algumas vezes, né? Porque o Draper é um cara que se defende demais. Mas a chave da vitória tá o João ser o João Fonseca desses últimos 2 jogos, que é um cara controlado, um cara com a cabeça boa, com a mentalidade forte, sem pressa, né? Paciente, e tende a ser um jogo muito difícil e muito longo contra o britânico. É difícil, mas dá. Não é impossível. A gente até colocou ali 40% de probabilidade de vitória pro João Fonseca. Se inscreva no canal, hein? Colocamos uma artezinha nova aqui, ó. Se inscreva no canal, ajuda a gente, deixa o like e as notificações. Vídeos todos os dias. E Roland Garros a gente tá fazendo aí uma maratona para vocês. Tivemos o quali de Roland Garros juvenil, onde o Gustavo Albieri acabou sendo eliminado na primeira rodada pro Farzan americano. Jogo duro ali no terceiro set, 7-5. Tivemos a Naná entrando diretamente na chave principal, na grande Naná. Vai ficar agora ao lado da Vitória Barros e da Pietra Rivoli, 3 brasileiras na chave juvenil de Roland Garros. Um show da Naná para cima da sul-africana Van Zyl. Tivemos também a derrota do Victor Winyeski na segunda rodada do quali, uma pena, perdeu para o indiano Gaskell. Eu não sei nem se é Gaskell o nome
do indiano. Mas enfim, ele acabou perdendo pro indiano aí no terceiro set, 7-5, uma pena. E amanhã teremos, tá até 30 de maio aí, mas é 31 de maio, a final do Gutão. Amanhã, sábado, 31 de maio, com transmissão, hein? Com transmissão, a gente já colocou o link ali no nosso grupo de membros. Depois, se quem quiser, tiver interesse em ver o jogo do Gutão amanhã, que deve acontecer por volta de 10 da manhã, deixa aí nos comentários que a gente coloca o link aí para vocês assistirem o nosso Gutão Miguel na final do J300 de Charleroi. Aprendi a falar, espero que esteja falando certo. O Felipão, meu grande amigo viajante do mundo todo, falou que é Charleroi, o jeito certo de falar ali na Bélgica. Então, finalíssima aí pro Gutão, certo? E uma pequena atualização aqui da chave. Primeiro quadrante, né, não tá atualizado ainda. Apesar que ali, na verdade, o Draper, né, passou pelo Monfils. Segundo quadrante, já temos ali os jogos definidos, ó, Misolic e Djokovic ali do lado direito, Norrie e Fernley do lado direito também do quadrante, né, o duelo de britânicos. No terceiro quadrante, a gente já tem jogador no terceiro round aí. Primeiro, segundo, terceiro round, não, quarto, oitavas de final, não é isso? Já temos jogador nas oitavas de final, que é o Lourenço Musetti, passou pelo Navone, e o Rune passou pelo Halis, jogo de 5 sets do Rune, jogo duríssimo. E do lado direito da quadra, o Medjedovic acabou de perder, se eu não me engano, pro Altmaier. Esse jogo acabou agora, enquanto eu tava montando o vídeo aqui, o Altmaier venceu o Medjedovic por 3-1 e também se classificou aí para as oitavas de final, nesse momento rolando Tiafoe e Korda. Então, atualizações aí no terceiro quadrante. No quarto quadrante, Popyrin contra Tommy Paul, jogo duro do Paul também de 5 sets. E o Shelton bateu o gigante, acabou de bater o gigante também, por 3-0 para enfrentar Dzumhur ou Alcaraz. Então tá ganhando corpo aí esse quadrante. Esperamos que o João chegue até o final desse quadrante aí, para que a gente tenha que fazer uma nova arte, com todo prazer faremos, certo? Então, um grande abraço a todos. Vamos aí acompanhar o jogo do João amanhã e tem pós-jogo assim que acabar. Jogo do João por volta de 10 horas da manhã. Deve acabar ali, sei lá, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Já deixa a notificação ativada aí, ó. Já deixa a notificação ativada que a gente vai ter pós-jogo em seguida para analisar, se Deus quiser, mais uma vitória do nosso João Fonseca, certo? Então, um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.